Bom dia a todos. Bom dia a você que nos acompanha aí pela internet. E bom dia, boa tarde, boa noite, quem for assistir em algum outro horário o culto, né? É muito bom nós estarmos juntos em adoração, na presença de Deus. É muito bom nós termos esse tempo de celebração, né? Eu estava carregando as coisas aqui, daí eu estava pensando, antigamente quando a gente pregava, a gente vinha com a Bíblia um monte de papel, né? Agora a gente traz um monte de equipamento aqui, né? iPad, celular. A Bíblia, a gente abre também, né? Mas de repente não precisa abrir porque está aqui, né? Queridos, eu queria louvar o nome do Senhor. Ontem a igreja esteve em várias frentes atuando, né? Teve um grupo que esteve em Santos, abençoando ali a igreja, trabalhando ali, servindo e propagando o evangelho ali no entorno da igreja, né? Semeando. Um grupo também esteve na casa do casal Tsucada, o grupo melhor da igreja, o melhor grupo que tem na igreja, né? Desculpa os outros grupos, mas é o melhor, é o 60 a mais, que por coincidência eu pertenço a esse grupo. Não é por isso que ele é o melhor, mas é o melhor mesmo. E à tarde nós tivemos aqui também o pessoal que está tendo o curso de História do Japão, e eu fiquei pensando que a igreja tem diversas maneiras de trabalhar, mas é uma igreja só. E nós temos trabalhado, né, os irmãos agora visualmente conseguem tentar visualizar uma parte estrutural da igreja, e o nosso sentimento de que nós estamos trabalhando para que nós possamos caminhar sempre juntos e ser uma igreja em Cristo, estarmos sempre unidos, em várias frentes, atuando de diversas maneiras, em variadas maneiras, em espaços físicos, mas uma só igreja servindo ao Senhor, né? E nessa manhã eu queria continuar meditando com os irmãos sobre essa questão. Como o tema nós estamos trabalhando bastante tempo, nós vamos repetindo. Então eu vou repetir coisas que já falamos na série de Efésios, coisa que a pastora Aliana 2 semanas atrás comentou, e uma parte que o pastor Kengo também trouxe em outras mensagens, e o pastor Takashi também. Mas talvez fique bem marcado. Até eu estava brincando em casa, eu virei para minha filha e falei assim: filha, o que você acha? Eu mantenho ou mudo? Ela falou assim: o quê, pai? Eu falei: não responde, filha, eu mantenho ou mudo? Ela: mantenho mudo é o quê? Não, fala se eu mantenho ou mudo. Ela ficou dando risada, né? Estava pesando meu coração, será que é isso? Porque é um conceito que nós vamos falando, então eu fiquei pensando, mas como eu não tive outra direção da parte de Deus, então nós vamos compartilhar sobre esse tema, sobre atitudes para manter a unidade. Capítulo 4 de Efésios, do verso 1 ao verso 6, e o texto diz assim: portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Quando a gente pensa em unidade, eu creio que esses versículos do 4 ao 6, que Paulo vai falar, nós não temos dúvidas que unidade está baseado nisso. Não é um mais do que um corpo, não é mais do que um Senhor, não é mais do que uma esperança, e a unidade está baseada nisso. Ela não é complicada de entender, é bem simples. Porém, o tema da unidade está presente aonde a gente for.
semana passada, né, nós tivemos reunião da primeira região, e um dos temas, quando o pastor Shinobu, coordenador da região, pediu que todos preenchessem alguns pedidos de oração, e o pedido de oração número 1 que apareceu foi que nós orássemos por unidade. Né? É interessante, a unidade, ela não tem dúvida quanto a se define, está bem claro no texto bíblico. Mas nós sempre oramos por unidade, não é assim? Pode ser aqui na Liberdade, pode ser em qualquer outra igreja, qualquer grupo cristão que se reúne, possivelmente unidade é uma temática. Mas se a unidade é tão claramente definida, por que é que nós precisamos orar tanto por unidade? Sabe o que acontece, irmãos? É que a definição de unidade é muito clara e muito tranquilo de se entender. Mas também é muito fácil de ser quebrada, porque nós, individualmente, podemos sentir, pensar e perceber de formas diferentes. E a nossa tendência humana, de natureza egoísta, é de alguma forma esperar que o outro perceba como eu percebo. Sem eu perceber, os meus olhos deveriam ser os olhos de todo mundo, a minha visão deveria ser a visão de todo mundo, o meu gosto deveria ser o gosto de todo mundo. Aquilo que eu entendo ser a abordagem correta deveria ser na expectativa que eu tenho que todo mundo pensasse dessa forma. Mas, na verdade, nem sempre assim, somos pessoas diferentes. Graças a Deus somos diferentes. Se todo mundo fosse igual a mim, seria horrível. Por onde eu olhar, só me vesse, ia ser horrível. Alguém disse uma vez assim, eu sou feio, mas feio igual a mim só eu. Seria horrível se nós fôssemos completamente iguais. Mas exatamente porque somos diferentes, nós temos dificuldades. E atritamos. Que casal não atrita? Que irmãos não se atritam? Que pais e filhos não se atritam? Tem percepções diferentes, maneira de enxergar diferente. Isso enriquece, mas tensiona. Por isso, nessa manhã, nesse texto, Paulo vai nos ensinar algumas atitudes que vão nos ajudar a manter a unidade. As nossas atitudes ou mantêm a unidade ou ela quebra a unidade. E nesse sentido, será que a unidade tem preço? Bom, Jesus já pagou. Se toda essa definição dos versos 4 a 6 identifica com unidade, o que foi pago foi por Jesus na cruz. Mas a unidade tem preço? Essa unidade que Jesus nos deu já está paga. Mas nós temos um preço para mantê-la. Estava lembrando aqui com a Liana, a Rumi, quando anunciou o Bazar de Missões, nos lembrou que estamos caminhando, né? Mês de julho estaremos caminhando para mais um aniversário de fundação da denominação. Eu estava lembrando aqui que uma data importante, um dos nossos pioneiros, o pastor Nampo, ele considerava talvez a data, não sei se diria mais importante, mas tão importante quanto, e que muitas vezes nós não lembramos, que é a data da independência da Igreja do Brasil da Igreja do Japão. A gente quase nem, se eu perguntar quando foi, talvez a maioria que vai, não sabia, nós não nascemos independentes. Não. Organizacionalmente, foi no ano de 1934, a Liana me lembrou, 5 de julho de 1934, quando a igreja reunida, eram, acho que 3 igrejas e 5 pastores, e eles decidiram por tornar-se independente da igreja do Japão. E o motivo é um motivo de uma abordagem teológica que a igreja no Japão passava, e fomos consultados a igreja no Brasil. Então, esse grupo reunido, ele toma uma decisão de não se posicionar para não dividir a igreja no Brasil. 3 igrejas iam ficar divididas, um favorável a isso, outro favorável a aquilo. Então, eles tomaram uma decisão. Nós não temos a ver com essa questão e vamos ficar independentes. Isso custou? Custou. Custou o pouco de ajuda financeira que vinha. Esses pastores, ao decidir, eles acabaram
pagando um preço, a igreja pagou um preço. Aquelas pessoas reunidas tomaram uma decisão. Para manter a unidade da igreja, eles não se posicionaram nessa questão teológica. E a igreja se manteve unida e passou a se chamar Igreja Holiness do Brasil, independente da Igreja Holiness do Japão. A unidade, ela não tem preço no sentido de estabelecermos, mas tem preço para manter. E esse preço é expresso em algumas atitudes. Mas antes eu queria repassar alguns pontos que já vimos várias vezes, você está cansado de ver, mas eu gostaria de relembrar, porque é essencial que a gente tenha isso em mente. A primeira coisa é que unidade não é uniformidade. Acabei de dizer que a igreja ontem esteve em 3 frentes diferentes, abordagens diferentes, mas igualmente pensando numa perspectiva única. Não eram 3 igrejas, 3 grupos de igrejas, 3 igrejas dentro de uma igreja, não, eram uma igreja só, agindo em 3 frentes diferentes. Então, unidade não é uniformidade, nem todo mundo vai processar da mesma maneira ou vai fazer da mesma maneira. Por isso, a igreja é uma composição de ministérios diferentes, porque nós temos formas diferentes de exercer os dons que Deus nos deu. E talvez você precise se encontrar ali dentro de alguns, ou você vai falar, uau, eu estou em um monte aqui, ótimo. Mas todos nós devemos estar em algum lugar, porque a engrenagem precisa de todos nós igualmente para andar. Então, uniformidade não é unidade. Uniformidade é uma coisa que todo mundo é igual, todo mundo faz a mesma coisa. Mas a unidade, ele é caminhar numa mesma direção com um só propósito. Nós caminhamos numa mesma direção, de formas diferentes, de maneiras, com dons e ministérios diferentes. Mas é um propósito único. Outra coisa que nós precisamos pensar é isso que eu comentei, a base da unidade está nesses conceitos aqui, que nós não vamos entrar. Outra coisa que eu queria que nós recordássemos, que já comentamos, já estudamos, você já deve ter ouvido várias vezes, que é a questão de unidade e diversidade. A unidade, ela traz dentro de si o conceito de diversidade. O apóstolo Paulo, nesse texto de Coríntios, dá 2 textos em Coríntios 12 que ele cita, e ele vai dizer para nós, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus quem realiza tudo em todos. É interessante que ao citar a diversidade, ele cita o conceito de que é o único Deus, é o mesmo Espírito que realiza todas as coisas. E depois ele vai ser mais enfático ainda, porque assim como o corpo é uma só unidade, tem muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, formam um só corpo, assim também acontece com relação a Cristo. Nós somos diversos membros, com funções diferentes, mas somos um só corpo, não somos 2 corpos. Ontem, não era 3 igrejas trabalhando, era um corpo só, em expressões e formas diferentes. Às vezes a gente gostaria que todo mundo junto fazendo a mesma coisa. Mas que coisa maravilhosa, quando nós podemos, cada um servir com dons e expressões diferentes, em espaços e lugares diferentes. Isso é a diversidade que está dentro do conceito da unidade. Posto isso, então nós queremos pensar nessas atitudes para manter a unidade, que na verdade é o que eu estou dizendo que é o preço para nós mantermos. São atitudes. Eu faço a leitura por um aplicativo chamado YouVersion e ele tem uma notificação que eles chamam de versículo do dia. E aí eu estava pensando comigo, hoje de manhã, dando uma olhada no versículo do dia, aí veio um versículo que fala sobre o fruto do Espírito. Quem acompanha deve ter visto, que falou sobre o fruto do Espírito. Aí eu
estava olhando e falei assim, tá bom, Deus, o Senhor me lembrou que o que nós vamos falar hoje, em parte, são os frutos do Espírito, né? Mas a primeira coisa que o texto vai falar, nos versos 2 e 3, primeiro ele vai dizer que nós precisamos de humildade. A primeira atitude é humildade. E lembra aqui que nós estamos falando em manter a unidade. Então, quando nós pensamos nessas atitudes, ela está falando na direção de grupo, está falando na direção de relacionamento. Não, eu sou um cara humilde, né? Quem gosta de futebol, há trocentos anos atrás tinha um jogador que dizia assim, a minha maior virtude é ser humilde. Aí o pessoal falou que está fora esse, né? A humildade, a gente pode pensar, mas estamos pensando na questão relacional. Mas ela parte de um princípio básico para nós entendermos. E quando nós olhamos as bem-aventuranças, aparece ou como pobre de espírito ou humilde de espírito, e tem a ver com atitude de reconhecimento que diante de Deus não somos nada, e somos totalmente incapazes, porque se eu achar que eu sou mais, e posso mais, eu não vou conseguir ser humilde em relação ao outro. Eu mando melhor que aquele cara, eu sou mais, eu entendo mais, eu sei como que é. E eu sempre acabo tendo uma postura. Mas se eu olho diante dessa realidade, que diante de Deus, todos nós somos pobres de espírito. E a palavra pobre que aparece ali não é aquele pobre que é o pobre no sentido de que não tem recurso nenhum, tem total dependência. Que se não depender de alguma coisa, ele não sobrevive. Não, eu consigo me virar sozinho. Não, esse não é pobre de espírito. É aquele que é completamente dependente, entendeu a sua relação com Deus. Então, para nós entendermos a atitude de humildade com os outros, nós temos que entender que diante de Deus, nenhum de nós é capaz, é mais do que o outro. Porque se eu achar que eu sou mais que o outro, dificilmente eu vou ter atitude. Eu posso ter uma atitude assim de me segurar. Mas lá dentro do meu coração eu não vou conseguir. Por isso, não temos condição de julgar quem quer que seja. Por isso nós não podemos dizer assim, eu sou melhor, eu sei mais, eu posso mais, eu tenho mais. Sempre que nós olharmos, alguém é pior do que a gente. Eu sou pecador, mas não sou tão assim, né? Tem gente pior que eu. Não é verdade? Tem gente mais pecador que você? Eu acho que deve ter bastante. Não aqui na nossa igreja, claro, aqui é todo mundo santo, né? Mas eu penso, eu não sou que nem esses caras aí. Mas se eu olho diante da realidade de Deus, e entendo essa perspectiva de que eu sou completamente incapaz, então eu não tenho condições de pensar nada em relação ao meu irmão. Sempre nós vamos ser igualmente carentes da graça de Deus. E vou tratar ele com igualdade. Vou tratar ele igualmente. Eu não julgo ninguém. Porque eu sou igualmente pecador. E eu não sei se eu sou melhor ou pior. Aí o apóstolo Paulo diz para nós, sede unânimes entre vós, não sejais orgulhosos, mas prontos a acompanhar os humildes. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. E isso só vem quando eu sou capaz de me olhar na perspectiva de Deus. A humildade relacional, ela vem de entender que diante de Deus, nenhum de nós é melhor que o outro. A segunda atitude que o texto vai nos colocar é a mansidão. Em algumas versões vai aparecer como dóceis, né? Algumas versões, dependendo da versão que você tem aí, quando ele fala humildade e sejam dóceis, já é uma tradução talvez
para alguns mais adequados, mas já é uma tradução que tenta colocar o sentido do que o autor, no texto, ele quis dizer. A mansidão tem a ver com a atitude de reconhecimento de total dependência de Deus, e por isso se torna dócil e descansa. Mateus 5,5, que diz que nós devemos ser mansos, bem-aventurados os mansos. São aqueles que são capazes de entender que depende completamente de Deus. Por ser pobre de espírito, ele depende completamente de Deus. E é o contrário da atitude de orgulho e arrogância. Por isso, aquele que tem mansidão não precisa ficar lutando e brigando de forma orgulhosa e arrogante. Por isso ele se torna dócil nos relacionamentos. A mansidão nos permite tratar sem ter que sair brigando e disputando e impondo. Mansidão não é passividade, mansidão não é ser nem cheira nem fede, não é em cima do muro, não tem a ver com isso. Mansidão é a capacidade de confiar completamente em Deus e descansar nele. Não que eu não tenha que ter posição, não que eu não tenha que ter opinião, não que eu não tenha que brigar por aquilo que eu acho que é correto e verdadeiro. Não é isso. É a atitude com que eu faço essas coisas. A terceira atitude que o texto bíblico vai colocar é a paciência. E um dos comentários que eu pesquisei diz que é a capacidade de tolerar contrariedade de sabores e infelicidades. É a capacidade de você suportar quando você não é entendido, quando você não é completamente apoiado, ou quando você não se sente acolhido naquilo que você está pensando, que você coloca. Você já viveu isso? Você tentou dizer alguma coisa, assim, entender o outro, e aí pode não parecer que eu seja meio irado, mas a hora que o negócio ferve aqui dentro, só a minha esposa que sabe, né? Nós temos isso, e paciência é essa capacidade, não é ser paciência, uma hora muda. Não é essa capacidade de tolerar, de suportar. E nós temos que, para preservar a unidade, muitas vezes, nós temos que ter paciência. Nós temos que saber tolerar e suportar. Quando não somos compreendidos, quando as coisas não andam exatamente como a gente gostaria. Outra atitude que o texto coloca, ele diz, suportai-vos uns aos outros. E a gente até brinca com isso, né? Tem que aguentar, meu irmão, né? É um pouquinho disso mesmo que o texto quer dizer. Aqui significa ser clemente com as fraquezas dos outros. Esse é um comentário. Não deixando de amar o próximo ou os amigos devido àquelas suas faltas, ainda que talvez nos ofendem, nos desagradem. É suportar mesmo. Não no sentido só de tolerar, eu tolero aquela pessoa. Não, eu sustento, eu apoio, eu suporto. Aqui tem a clara ideia de ser suporte para as debilidades e fraquezas dos irmãos. Às vezes isso é ruim, nossa, eu tenho que aguentar aquela pessoa. Mas às vezes nós temos que ser suporte para com as debilidades e fraquezas. Literalmente, é suportar, é apoiar. E quando nós tratamos de relacionamentos para preservar a unidade, sem isso nós vamos quebrar a unidade. É mais fácil tirar fora esse tipo de pessoa. E aí nós vamos caminhando não para a diversidade, nem para a unidade. Nós vamos caminhando para a uniformidade. Só fica quem pensa igual a mim, quem age igual a mim, quem tem a mesma perspectiva de ação como a minha. E aí nós vamos ficando todos iguaizinhos, como uma linha de produção, uma máquina. Isso não é unidade. A unidade, ela tem dentro de si essa diversidade. Mas sem suporte mútuo nós não vamos conseguir. E a última atitude que o texto bíblico coloca é o esforço diligente. Esforçai-vos diligentemente.
a versão Almeida atualizada, ele diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A Nova Bíblia Viva, que é uma paráfrase, não é uma tradução, ela diz: procurem de todas as formas. Em vez de esforçando-vos diligentemente, ele traduz dessa maneira: procurem de todas as formas. E aqui ele está falando do esforço intencional e sistemático, diligente para preservar. Não está falando de não, tem uma atitude passiva, aguenta aí. Não, ele está falando de você ativamente fazer um esforço para preservar. E às vezes não é fácil, porque para preservar nós temos que ter uma atitude, nós temos que aguentar, nós temos que intencionalmente ir na direção de segurar as pontas. Todas essas atitudes anteriores, elas precisam de uma ação intencional da nossa parte. Não é o natural que você seja humilde, manso, paciente, que você suporte. O natural é você achar: eu sou melhor mesmo, pô, vou fazer o quê? A minha opinião está certo. Está certo, é isso aí, pô. Vou ficar fingindo que o outro está certo? O natural não é ser manso, o natural é: eu vou brigar pelos meus direitos. Qual que é? Vai montar em cima de mim? O natural não é ter paciência. O natural é falar: escreveu, não leu, o pau comeu, meu. Não vou deixar barato. O natural não é suportar a fraqueza do outro, é tirar fora. Por isso, Paulo termina essas atitudes dizendo que isso demanda um esforço diligente. Procurar de todas as formas. Significa que eu e você temos que tomar uma decisão. Vamos procurar de todas as formas preservar aquilo que o Senhor na cruz já nos deu? E muitas vezes, queridos, infelizmente, o ambiente da eleição passada trouxe um rasgo dentro do povo de Deus. E aquilo que é óbvio, um só corpo, uma só fé, um só Senhor, uma só esperança, foi quebrado. Não porque há dois senhores, não porque há duas fés, não porque há duas esperanças, mas porque faltou atitude minha e talvez de cada um de nós, de sermos humildes, mansos, pacientes e de suporte de uns para com os outros. Por isso, nessa manhã, querido, a pergunta para mim e para você: nós estamos prontos a procurar de todas as formas preservar a unidade do Espírito? Eu tenho que tomar uma decisão. Agora, que bom que o aplicativo me lembrou que em Gálatas 5 está escrito que todas essas coisas aí são frutos do Espírito. Que o Espírito habitando em nós, ele produz isso em nossas vidas. Sozinhos nós não vamos, porque não é o natural da nossa natureza humana. Por isso nós precisamos tomar uma decisão e convidar que o Espírito Santo de Deus nos ajude a ter essas perspectivas de entender. Queridos, para manter a unidade nós precisamos de humildade, de mansidão, de paciência, de suporte mútuo e de um esforço diligente. Sem essas coisas, nós não vamos preservar a unidade. E a palavra para nós é hoje: estamos prontos a pagar o preço para manter e realizar um esforço diligente? Ou vamos ser do time que separa aqueles que têm formas diferentes de agir, de pensar, apesar de estar numa mesma direção com o mesmo propósito? A pergunta para mim e para você nessa manhã é: você está pronto para pagar o preço, para manter e realizar um esforço diligente? E olha que tem vezes que não é fácil. Tem
ações que eu e você somos convidados, né? Como se diz na linguagem popular, a engolir sapos. E Deus nos abençoe. Vamos ter um tempo de oração e vamos juntos estar orando e colocando na presença de Deus. Talvez em algumas dessas áreas pegue mais para você. Humildade, mansidão, paciência, suporte mútuo. Vamos procurar de todas as formas preservar a unidade do Espírito. Um esforço intencional. Deixe o Espírito Santo falar com você nessa manhã. Deixe Ele ministrar no seu coração. Eu não gosto de ser confrontado, mas se há uma coisa boa é quando o Espírito Santo nos confronta. Senhor, dá-nos agora um coração sensível para te ouvir. Se há em nós falta de humildade, de mansidão, de paciência, de suporte mútuo, de um esforço diligente, se há em nós alguma área dessa que nós temos faltado, ajuda-nos, ó Pai, a estarmos vivendo de acordo com a tua vontade. E onde tem faltado para nós, que teu Espírito Santo habitante em nós possa produzir isso em nossas vidas. Mas do nosso lado possa haver um esforço intencional, diligente, para que a gente preserve a unidade, não só no meio do corpo de Cristo, mas às vezes no âmbito familiar, às vezes nos relacionamentos pessoais, às vezes dentro do ambiente de trabalho, às vezes na escola, na faculdade, onde for. Ajuda-nos a ter esse tipo de atitude, porque o Senhor já deu a sua vida por nós, pagou o preço, e nós devemos pagar o preço para manter aquilo que o Senhor já nos deu. Nos abençoe dessa maneira, e que a nossa igreja possa trabalhar juntos num só propósito, expressando em multiforme formas a graça do Senhor, de modo que de diferentes formas, mas sendo uma só igreja, nós possamos caminhar, Pai. Te agradecemos, pedimos tua bênção no nome de Jesus. Amém. Pastor Takashi.